Então vamos lá, nesse vídeo eu quero te ajudar a encontrar o seu primeiro produto digital. Lembra, eu sempre falo que muitas vezes é melhor você ter algo novo para vender do que ficar simplesmente pensando sobre vender mais. E eu sei que alguns de vocês, em um primeiro momento, vocês têm dificuldade em encontrar qual seria esse meu primeiro produto digital. Será que eu começo com um curso, com uma mentoria, com um treinamento mais completo? Será que eu ensino algo mais específico? Será que eu tento mostrar para as pessoas tudo o que eu sei? Como é que eu defino de fato qual deveria ser o meu primeiro produto digital ou minha nova fonte de lucro online? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Eu quero te explicar qual o meu conselho para que você possa dar esse primeiro passo. Bora lá? Então é o seguinte, minha sugestão é muito mais sobre você analisar a sua história do que o seu conhecimento. Vou repetir, analise a sua história atual, seu contexto atual, do que apenas o seu conhecimento. As pessoas estão muito mais dispostas a pagarem para saber como você faz algo do que necessariamente pagarem para saber tudo que você sabe. Quando eu comecei a criar os meus primeiros produtos digitais, começar a rabiscar, eu tive essa dificuldade. Eu vou ensinar essa estratégia, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo. E por um outro lado eu pensava, mas eu preciso criar algo único, eu preciso criar algo inédito, algo que as pessoas nunca ouviram falar. Nessa dúvida, nesse cenário de ficar vou para lá, vou para cá, muitas vezes você acaba não fazendo nada. E até que eu ouvi esse conselho a primeira vez, eu entendi um pouco desse contexto e eu pensei o seguinte, o que eu posso contar para as pessoas hoje, naquela época no caso, que eu possa transformar isso em um produto? O meu primeiro produto que eu mostrei como criar uma agência de marketing digital, eu basicamente contei como que eu estava criando a minha agência, ou como que eu estava crescendo a minha agência. Ou seja, eu estava muito em dúvida entre vou criar um curso de marketing digital, ensinar tráfego, engajamento, oferta, vou ensinar tudo que a pessoa precisa aprender sobre o marketing digital, versus por que eu não conto para as pessoas o que eu fiz para ter mais sucesso ou mais resultados com a minha agência? Como que eu faço para fechar contratos? Quais são os meus modelos de proposta? Como que eu faço negociação? Como que eu atraio os meus clientes? Como que eu faço propostas para atrair bons clientes? Como é que eu faço a entrega? Que ferramentas eu uso? Então, quando eu parei para pensar que o meu primeiro produto era muito mais uma revelação de bastidores, bingo! As coisas avançaram muito rápido. Eu vou te dar alguns exemplos práticos aqui para você entender, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que você é o editor de vídeos. Às vezes você fala, não, então o meu primeiro treinamento, ele pode ser um treinamento ensinando as pessoas, por exemplo, como editar vídeos. Não obrigatoriamente. Você pode ensinar outros editores que já editam vídeos a falar o seguinte, olha, eu tenho conseguido fechar contratos melhores do que muitas pessoas estão conseguindo. Eu estou conseguindo ter uma rotina de produtividade maior do que muitas pessoas estão conseguindo. Eu tenho um modelo de precificação e um modelo de negociação que funciona muito mais do que outras pessoas. Então talvez você seja um editor de vídeos que você entende de ferramentas, você entende de edição, você entende de corte, você entende da parte técnica, mas o modelo de negócios do editor de vídeo que ele quer sair da média, talvez você não domine. E eu quero abrir os meus bastidores. Eu vou mostrar como que eu cobro os meus modelos de contrato, etc, 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 etc. E talvez você fale, nossa, mas isso é criar concorrência. Essa é uma forma de pensar. Eu penso nisso como criar uma escala. Você assume uma posição superior porque você passa a ajudar outras pessoas. E se você já está numa posição que você fala, eu consigo viver disso, já é o meu business, já é o meu negócio. Existem pessoas que estão querendo começar. Então nada melhor do que alguém que já está no business e não precisa ser o maior do Brasil, o maior do mundo, para ensinar essa pessoa. Outro exemplo prático. Natanael, eu sou um médico que eu trato de uma especialidade e eu uso as mídias sociais para atrair clientes. Eu posso ensinar outros médicos? Não só pode, como na minha visão é a maneira mais inteligente. Se você já tem algo que é validado, que funciona, que você pode compartilhar a sua experiência com outras pessoas, é um bom primeiro passo. Eu tenho uma aluna que é uma história bem interessante, nutricionista, tinha muita dificuldade em vender o treinamento para o público final, no caso, pessoas que estavam querendo passar pelo processo de ter mais saúde, etc, etc. Mas ela falava assim, a minha agenda vive lotada. Eu faço um post no Instagram e a minha agenda lota, eu realmente tenho um bom engajamento no Instagram, mas eu não quero mais ficar dependendo só do meu consultório, eu não quero mais ficar trocando minha hora, eu não aguento mais, eu quero ir pro digital. Aí eu falei, você já pensou na possibilidade de, ao invés de vender para o público final, ajudar outras nutricionistas ou outros profissionais da área de saúde que gostariam de ter esse problema que você tem, de ter uma agenda lotada, de ter muitos clientes? E sabe quando você consegue ver nos olhos da pessoa, a pessoa fazendo assim, ó, não. Pois é, cria um treinamento mostrando quais as estratégias que você utiliza para lotar sua agenda usando as mídias sociais. Esse pode ser o teu primeiro treinamento, esse pode ser o teu primeiro passo. Então, revelar os seus bastidores de uma maneira estruturada e empacotada com o propósito de ajudar outras pessoas a terem um resultado, pode ser o seu primeiro
produto digital ou sua nova fonte de lucro online. Então vamos lá, recapitulando um pouco. Ou você tem um processo que esteja funcionando muito bem, que você queira compartilhar com outras pessoas, ou você já alcançou um primeiro resultado. E lembre-se, não precisa ser um super, ultra, mega blaster case. Eu estou falando de um primeiro produto digital, de uma primeira vitória para as pessoas. Quando eu comecei a ensinar as pessoas estratégias de marketing digital, o meu primeiro case era ter vendido planos telefônicos utilizando estratégias de SEO. Então eu contava para as pessoas, olha, eu usei isso para vender planos telefônicos, eu posso ajudar a sua empresa a ter esse resultado. Depois eu comecei a mostrar para as pessoas como que eu fechava os meus primeiros contratos. Então eu coloquei lá o meu modelo de contrato, eu lembro de um que era assim, o contrato é de R$900, o cliente falava um pagamento de 50% antecipado, depois falava um pagamento de 50%. Eu mostrei esses modelos de contrato, porque muitos dos meus alunos naquele contexto nem modelo de contrato tinham. Eles nem tinham como ter porque o nosso contrato tinha sido criado por um advogado e tudo mais. Eles nem tinham isso. Eles queriam saber que ferramentas eu utilizava, eles queriam saber como é que eu organizava o meu dia, como que eu apresentava uma proposta, se eu fazia follow-up, se eu não fazia follow-up. Esses bastidores que muitas pessoas têm dúvida, têm dificuldade de entender. Então sempre fica com isso em mente. Muitas vezes não é sobre o seu conhecimento, é sobre uma experiência acumulada que você já tem. E mais uma vez, eu já falei isso em um outro vídeo, não é sobre um assunto que você queira falar para o resto da sua vida. É um assunto que nesse momento ele já tem a sua relevância. Então eu bato muito nessa tecla. Eu fiz um vídeo há muitos anos que eu falava sobre o medo de vender. Eu tenho até que gravar uma nova versão desse vídeo. Eu falava para as pessoas assim, eu não tinha mais o medo de vender, nem vergonha, porque toda a vergonha que eu tinha e todo o medo que eu tinha para vender foram superados vendendo planos telefônicos. Mas teve uma coisa que aconteceu na minha vida que virou uma chavinha, que foi quando eu entendi o seguinte, quando eu ia vender planos telefônicos, eu realmente sentia que eu estava importunando as pessoas. Estava sendo inoportuno. Lembra a palavra inoportuno? Não. Eu estava atrapalhando a pessoa. Então eu me sentia assim, quase como se eu fosse alguém que está ali prejudicando o tempo da pessoa. Era o sentimento que eu tinha no primeiro momento. Mas depois de começar a ter um pouco mais de experiência, depois de começar a ler os planos, depois de começar a ver as contas, eu começava a falar o seguinte, do outro lado da mesa, ou dentro dessa empresa, tem uma pessoa que está pagando uma conta telefônica de R$600 e essa conta pode ser diminuída para R$99 e R$120. Essa pessoa, ela tem muito mais a ganhar do que eu. Eu vou ganhar uma comissão, ela vai ganhar uma economia absurda pelos próximos 24 meses. E tem mais, essa pessoa ainda pode pegar 3 aparelhos. Na época era o iPhone já. Então quando eu começava a nutrir a minha mente de tudo aquilo que a pessoa iria ganhar com aquilo que eu estava oferecendo, isso virou uma chave muito forte na minha mente. Porque eu chegava na negociação já com essa mentalidade. Falo assim, antes eu começava a negociação falando assim, olha, eu vim aqui para conversar sobre os novos planos, blá, 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 blá. E a pessoa às vezes, sabe como é que eu começava a negociação? Vamos imaginar que eu estava conversando com o empresário João. João, você sabe que você está pagando pelo menos 7 vezes mais do que você deveria estar pagando, né? João, você sabe que o teu plano está desatualizado há pelo menos 4 anos. João, você sabe que na empresa, quando você é um novo cliente, muitas vezes você tem mais vantagem do que um cliente que está 4 ou 5 anos sem renovar. Você sabia dessas informações? Não, pois é. Eu vim aqui para diminuir a tua conta em pelo menos R$500, se isso te interessar. Como assim? Falei, pois é. Então o molde ali era, isso é verdade, tá? Provavelmente deve ser assim até hoje. Como as empresas querem continuar vendendo e elas precisam de novos clientes, muitas vezes a proposta para você se tornar cliente em 2025, por exemplo, é melhor do que a pessoa que pagou em 2021. Só que como as pessoas não ficam mudando o plano ficava defasado e você começava a pagar mais. Enfim. E aí quando eu começava a usar essa argumentação para as pessoas, isso gerava muito resultado. Tá, mas volta lá pro primeiro produto digital. Eu tô contextualizando com você que, primeiro, você tem que aprender a valorizar o seu conhecimento, valorizar a sua experiência. Mas você precisa empacotar isso dentro de uma estrutura de mensagem que seja rápido para as pessoas aprenderem, rápido para as pessoas entenderem. Então eu vou voltar lá no exemplo que eu falei da edição de vídeo. Ah, mas eu preciso construir uma audiência. Você precisa construir uma audiência, mas você não precisa fazer isso durante 6 meses. Você pode gravar um vídeo de 20 minutos, e esse vídeo ele é roteirizado, ele é estruturado como uma video sales letter, para que a pessoa escute o que você está dizendo e rapidamente ela fala, eu preciso disso. Você não precisa de 90 dias para convencer a pessoa a comprar um curso de R$297. Você pode fazer isso em 5 minutos, usando a estrutura certa. Só que não adianta você ter uma VSL muito poderosa se não está alinhado com uma oferta poderosa. Por isso que nesse vídeo eu estou falando sobre como que eu encontro meu primeiro produto digital, como que eu descubro. É muito mais sobre a sua experiência do que sobre o seu conhecimento. É lógico que o seu conhecimento é importante, mas você entender como que de maneira prática você pode ajudar uma pessoa agora compartilhando os seus bastidores, por mais que você ache que os seus bastidores não são tão relevantes assim, para um determinado público, esses bastidores são extremamente relevantes, importantes, virada de chave, game change total, como foi para os meus alunos lá no começo. Quando eu chegava para eles e falava o seguinte, são essas ferramentas que eu utilizo, esse é o meu modelo de contrato,
é assim que eu cobro, é assim que eu entrego, é assim que eu faço uma reunião de vendas, é assim que eu faço uma palestra de vendas. Então, contar o que você faz é o teu produto. Às vezes a pessoa fala, estou montando um curso, estou criando um treinamento. Beleza, o que você vai entregar? Eu sempre pergunto isso, o que você vai entregar? Não, eu quero ensinar isso porque a pessoa tem que aprender isso. E não é o que a pessoa precisa, é o que ela quer nesse momento, que é mais urgente. E as pessoas, elas pagam muito mais pela experiência, saber como você faz algo, do que especificamente só para ter uma aula. As pessoas não querem uma aula, elas querem uma solução mais prática. Elas querem um modelo de rotina. No meu livro aqui, ó, clique aqui. Esse é um dos meus livros que também alcançou a categoria de best-seller. Se você prestar atenção, eu separei aqui, ó, na página 82. Não sei se vai dar para ler, mas aqui eu coloco: nunca comece pela linha editorial. Nunca comece pela linha editorial. E aqui eu começo a falar o seguinte: deixa eu te falar uma coisa. Na hora que você vai vender o seu produto ou serviço, você não está ali simplesmente para educar as pessoas não querem estar numa sala de aula, as pessoas querem ter resultados. Aí eu começo a falar sobre a minha experiência. Eu fiz o caminho que todos fizeram, mas eu fiz valendo. Eu gravava 2, 3 vídeos de conteúdo por dia, mas não fazia oferta nenhuma. E depois eu comecei a fazer 2 ou 3 vídeos de oferta, e o resultado foi muito maior. Então deixa eu te dar a minha experiência. Nunca comece pela linha editorial. Agora, talvez você fale o seguinte: Nathan, mas eu não sei como criar uma apresentação de vendas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar no meu desafio da VSL. Eu vou te mostrar como que você cria uma apresentação curta, enxuta, objetiva e que gere lucro. O link tá aqui na descrição. É valendo, tá? Isso que eu falei. Eu usei como exemplo. Eu pego um corte aqui de alguns segundos, eu crio um contexto. Olha, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te dar um exemplo. E faço oferta. Mas voltando, agora que eu já fiz o pitch, depois eu faço outro. Como que eu descubro o meu primeiro produto digital? Como que eu encontro? Como é que eu crio novas fontes de lucro para empacotar o meu conhecimento? Lembra, a ideia de empacotar o seu conhecimento é colocar ele de uma forma produtizada. Você está criando um produto, você não está criando um curso, você não está querendo dar aula. Porque o público que quer assistir aula é isso aqui, ó. Agora, pessoas que se atraem por produtos é um público bem maior. Fica com isso em mente. Qual que é a atividade prática para você executar? Quais as perguntas as pessoas me fazem hoje com mais frequência? É a de atuação. Quando as pessoas descobrem o que eu faço, quais as dúvidas que elas têm? O que elas querem saber? O que eu apresento que as pessoas elas ficam extremamente impactadas, elas querem bater foto, elas querem anotar, elas querem ter acesso àquelas informações. Se uma pessoa fosse passar um dia inteiro com você e ela falasse o seguinte: eu quero sair daqui com o primeiro resultado, o que você ensinaria para essa pessoa? Você já documentou alguns dos seus processos? Você já parou para refletir como você faz o que você faz? O porquê que você teve resultado e outras pessoas não tiveram? Qual foi o fator diferencial? O que realmente fez diferença na hora de testar algo novo que para você funcionou e para outras pessoas não funcionaram? Essas perguntas elas te ajudam a entender qual é o caminho que você tem que seguir. Outro ponto extremamente importante, voltando para os exemplos. Eu sou um contador e quando eu vou entregar os meus serviços de contador, eu comecei a também adicionar conselhos empresariais. E isso fez com que o valor do meu serviço de contador fosse percebido de uma maneira muito mais atrativa. Inclusive, eu consegui fechar aqui contratos até melhores. Mas alguns contadores, eles se perguntam assim: como que eu faço para aprender isso? Por onde eu começo? Estou fazendo pitch aqui como se eu fosse contador, tá? O que eu quero que você entenda é o seguinte, que muitas vezes vender para os teus concorrentes, talvez eu poderia ter começado esse vídeo com esse molde, né? Venda para os seus concorrentes, como criar o seu primeiro produto digital, mas talvez fique aqui com uma chamada. O grande segredo é você primeiro olhar para os seus concorrentes como seus clientes. É o que eu faço até hoje. Eu não considero como concorrentes, eu considero como os primeiros clientes. Porque muitas vezes as pessoas que fazem o que você faz são os primeiros dispostos a pagarem para aprender com você, porque você está se sobressaindo, você tem um conhecimento maior. Então eu comecei vendendo para outros donos de agência, falando para os caras: galera, eu sei a realidade de vocês, eu faço o que vocês fazem. Só que eu estou tendo um resultado maior porque eu faço dessa forma. Quando você vende para os seus concorrentes, você pega os iniciantes. Você pega aquelas pessoas que estão ali no comecinho. Quando você vende para os seus concorrentes, o público final te percebe de uma maneira diferente. Ele olha para você e fala: nossa, esse cara aqui, ele manja, porque ele está ensinando para outras pessoas. Então, primeiro ponto, qual que é a tua experiência? Quem são os teus concorrentes que você possa vender para eles? E número 3, para você criar uma nova fonte de lucro com o seu produto, você tem que pensar no timing. Existem produtos que se você vender agora, no final do ano, eles vão converter muito mais que você tentar vender no começo do ano. Existem produtos que se você vende antes do carnaval, por exemplo, no Brasil, que influencia bastante, vão vender melhor do que depois. Existem produtos que vão vender depois. Você tem que ter a ideia do que você já tem hoje pronto, porque produto não se cria, produto digital se empacota. Você empacota o teu conhecimento. Você estrutura aquilo que você já sabe. Você pega, as pessoas querem aprender sobre isso, eu vou ensinar sobre isso agora.
Essa é a grande sacada. Então você precisa saber qual é a experiência que você tem hoje para você impactar com o produto, olhar para os seus concorrentes que você queira ajudar e assumir um protagonismo de líder, olhar para o timing, o que é melhor oferecer agora, nesse momento, o que as pessoas estão buscando agora. E logicamente você tem que levar em consideração a sua audiência externa e a sua audiência interna. Se você já tem uma lista, você tem que olhar para o seu público. Mas se você está sem lista, começando do zero, você tem que olhar para o mercado. O que as pessoas já estão comprando hoje? Então não tenha medo, nem vergonha, nem fique deixando para depois a ideia de que se existem muitas pessoas ensinando sobre um assunto, esse é o assunto mais fácil para vender agora. Acredite no que eu estou falando. Natanael, mas já existem muitas pessoas ensinando, todo mundo ensina sobre isso. Seja mais um ensinando aquilo, só que de uma maneira única. Seja mais um ensinando aquilo, só que de uma maneira única. E é isso, meu cara. Esse é o segredo, esse é o primeiro passo. Espero que você coloque em prática o mais rápido possível. E lembrando, você que quer aprender essa estratégia de como criar uma VSL de 5 minutos, de 15 minutos ou 30 minutos, algo impactante, algo que realmente as pessoas vão ouvir e falar, uau, é isso que eu quero. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu desafio da VSL com o ChatGPT. Como é que você cria 12 roteiros para que você possa vender durante um ano com vídeos curtos, impactantes e uma mensagem objetiva e principalmente lucrativa. Grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!